Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Levítico. Hoje, o capítulo 20. O capítulo 17, 18, 19 e 20 formam uma unidade que diz respeito às relações das pessoas. Como ser santo nas suas relações. E este capítulo 20, ele fecha esta parte, para entrarmos depois no capítulo 21 sobre a questão dos sacerdotes, a santidade para os sacerdotes. Para começarmos o nosso estudo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Como eu disse, o capítulo 20 do Levítico encerra esta parte que vai do capítulo 17 até este capítulo 20 e que fala sobre a santidade. E este capítulo está dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 7, ele vai falar, no primeiro momento, contra os sacrifícios de criança à divindade Moloque, que é tão conhecida naquele tempo. Depois, na parte sobre a questão da necromancia, ou seja, da leitura da sorte, os necromantes. Aí entramos no versículo 8 até o versículo 21, que ele é uma retomada do capítulo 18. Pegue sua Bíblia e olha lá no capítulo 18. Proibições sexuais. Ou seja, quais são as punições para quem cometer crimes que estão descritos nesse capítulo 18. E a última parte, do versículo 22 ao 27, é uma conclusão dos capítulos 17, 18 e 19. Mas antes, se ainda você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos a conhecer as páginas da Bíblia. Como eu disse, esse capítulo 20 está dividido em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 7, a questão do sacrifício, as faltas cultuais. Primeiro momento, o sacrifício à divindade Moloque. Essa divindade Moloque tomou conta durante um período de uma região vasta ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio. E o povo de Deus está justamente nesse ambiente. Se olharmos bem o sacrifício de Isaac, ele era comum naquele tempo. Todo casal deveria sacrificar o primeiro macho, filho homem, a divindade Moloque ou Moleque, conforme a tradução, para que houvesse prosperidade na casa. Então Abraão não foge do costume. O importante para nós é que Deus não deixou acontecer. E aí é colocado como uma prova de Deus. E isso acontecia assim em muitos lugares. Também chamado de sacrifício da fundação. Porque sacrificavam a criança, queimavam, pegavam suas cinzas, colocavam dentro de um potinho de barro, enterravam essas cinzas e construíam a casa em cima para haver prosperidade, paz, saúde. Todo filho de Israel, o estrangeiro que habita em Israel e que der um de seus filhos a Moleque, será morto. Esse sacrifício de criança era muito forte e muito usado. E a Bíblia vai se colocar radicalmente, não só aqui, mas em muitos outros textos, contra o sacrifício de criança a qualquer divindade. Tanto que lá no sacrifício de Abraão, Deus não aceita. Ele salva a criança. Aí nos versículos 6 e 7, entra na questão da necromancia. Você, necro é morto, né? Necrotério, lugar de morto. Então você pega um animal morto e faz a tentativa de ler o futuro nos movimentos que as entranhas ainda fazem. Então eles vão colocar, aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meu povo. Era um costume também muito forte. Tudo que ia acontecer, vamos semana que vem viajar, então vamos aqui jogar uma cartinha, um búziozinho. Então eles tinham aqueles costumes, nós temos hoje. Quantas vezes você abre lá a internet, tá lá, horóscopo seu, os signos fortes, os signos... Exatamente a mesma coisa. Deus é contra estas duas coisas. Aí mudando do versículo 8 até o 21, nós temos as faltas contra a família. Então observe, no primeiro momento, o não sacrifício de uma criança, defesa da família. No segundo momento,
as faltas contra as famílias, já que essas faltas citadas no capítulo 18, muitas delas vão infligir diretamente à família, por causa daquela forma que eu falei que a casa era. Um quarto só, um lugar amplo, onde muitas pessoas dormiam em esteiras, uma do lado da outra, propiciando determinadas práticas. Ou através do banho, já que não existia o banheiro como nós temos hoje. Existia sim os banhos no rio e etc. Aqui começa desta forma o versículo 8 do capítulo 20. Guardareis os meus estatutos e os praticareis, pois eu sou Yahvé que vos santifico. Aí, portanto, 2 pontos, e aí começa. Quem amaldiçoar o seu pai, o homem que cometer adultério com uma mulher, o homem que se deitar com uma mulher de seu pai, quer dizer, com uma, podia ter várias esposas, o homem que se deitar com a sua nora, o homem que se deitar com outro homem, como lá no 18, 22. E aí vem, todos eles, o que vai acontecer? Vai ser punido, muitos deles com a morte. O problema é o seguinte, esta parte do capítulo, ela é uma punição moral, mas ideal. Porque se alguém sai com uma mulher, ele vai falar? Não. Esses crimes eram cometidos em segredo. E aí cabe a Yahvé a punição desses crimes. Porque ninguém vai sair anunciando, dormi, não. Então, aí entra a questão da consciência, que é o que vai ter aqui. Essa morte dessas pessoas, como que para a comunidade, a partir do momento que são descobertos, ou esse pecado que depois eles vão ter que expiar, lá no Yom Kippur, aquela festa bonita, para poder apagar. Continuando um pouquinho, o capítulo 20 entra na parte final, do versículo 22 até o versículo 27. E ele começa assim: guardarei todos os meus estatutos, todas as minhas normas, e os porei em prática. Assim não vos vomitará a terra na qual vos conduza para nela habitardes. E aí entra algumas coisas importantes. Quer dizer, Deus tira esse povo, coloca no meio de uma terra, mas não é para eles se contaminarem com as pessoas dessa terra. As famílias têm que ser preservadas. Não seguireis os estatutos destas nações, que expulsei diante de vós. Eu, Yahvé, vos separei desses povos. Vos separei. Santo é aquele que é separado. Não vos torneis vós mesmos imundo com animais, aves e com tudo que rasteja sobre a terra, pois eu vos fiz pô-lo à parte, como impuro. Sereis consagrados. Então aqui você tem separação, santidade, consagração a Yahvé. Sou santo e vos separei de todos os povos para serdes meu. Como que começa no capítulo 19, versículo 2, sede santos como eu, Yahvé, sou santo. E aí ele vai terminar de uma forma muito forte. O homem ou mulher que entre vós forem necromantes ou adivinhos serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre ele. Reafirmando não só a questão da necromancia, mas de todos os costumes. Esses costumes, gente, eles afetam diretamente a família. Quando existe uma relação sexual fora daquela permitida dentro da família, quebra-se os laços. Quando alguém faz algo errado, saindo com um animal e etc., quebra-se os laços. Quando alguém busca conhecer o futuro, quebra-se os laços dessa família. Então, nesse capítulo, nós temos muito forte. Primeiro, proibição de sacrificar o primeiro filho homem do casal à divindade Moloque. Depois, nada de procurar as formas religiosas dos povos vizinhos, que são politeístas, que buscam sempre essa troca com Deus e não a santificação. Então esse capítulo 20, ele é muito forte para fechar todo o capítulo 17, 18 e 19, que protegem a família. A base de tudo, a família. E ela tem que ser preservada e protegida. Não só naquele tempo, mas hoje também. A gente deve continuar protegendo nossa família de tantos perigos que hoje nos atacam. No próximo estudo, vamos ver a questão da santidade para os sacerdotes. Paz e bem a todos e a todas.